Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Assim diz a palavra de Deus. Quem não tiver a Bíblia, irmão e irmã, você pode acompanhar pela televisão que está passando aí para vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos abrir então, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O Senhor, Ele diz para nós. Vamos ler, diz assim: E aquele dia, já sendo tarde, diz-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe... Oh, glória a Deus! Então, o Senhor Jesus é aquele que nos chamou. E para que nós possamos atender o chamado de Deus, nós precisamos aprender a deixar de lado, a abandonar os nossos desejos. Esse é o maior desafio que eu levo comigo. E talvez vocês também, né? Porque as nossas vontades, elas querem constantemente prevalecer sobre a vontade de Deus. E se nós não aprendermos que as nossas vontades não são as vontades de Deus, nós viveremos longe da presença de Deus. Enquanto as minhas vontades prevalecem, Deus não pode prevalecer as vontades dele. Porque as minhas vontades não são as vontades de Deus. As vontades e desejos de Deus são superiores que a minha do que a sua. Então nós temos que despertar e perguntarmos para Deus: Ó Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quais são os seus desejos para mim? E ora, quando Deus te mostrar quais são os desejos dele, a vontade dele para você, para mim, você vai entender que não são as suas. Quando você entender o que é a vontade de Deus, é você renunciar o seu eu. É você renunciar as suas vontades. É você deixar de lado aquilo que você pensa, aquilo que você quer para a sua vida e dizer: ó Senhor, eu vou obedecer a tua palavra. Aí você não vai dizer não para Deus. Você não vai dizer não para as coisas de Deus. Você vai ter tempo para as coisas de Deus. E o Senhor fará um grande milagre. Quem crer? Sexta-feira agora, nós tivemos uma grande vigília aqui na igreja em Diadema, aqui na sede, e eu senti falta, porque eu não vi um irmão sequer lá comigo. Não estava lá um obreiro sequer comigo. Não estava um jovem, não estava um senhor, uma senhora. Por quê? Porque a igreja, ela perdeu a vontade de descer e buscar Deus nas madrugadas. Porque a nossa vontade é de estar somente aqui no culto. Talvez você diz: ah, pastor, mas eu já venho à igreja aos quartos, aos domingos. Eu já venho à igreja quando eu posso. Mas isso é a sua vontade. Você já perguntou qual é a vontade de Deus para você? Você já perguntou qual é a vontade de Deus para a senhora, para o Senhor? Então, às vezes, nós só queremos fazer a nossa vontade. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você tem que abandonar as suas. Talvez alguém possa dizer: pastor, eu nunca vi a igreja, eu nunca limpei a igreja. Quantos já limparam a igreja? Quantos já limparam a igreja? Quantos? Pastor, eu já limpei a igreja. Só as irmãs ali? Então está na hora dos irmãos despertarem. Ah, pastor, mas quem tem que limpar a igreja é os obreiros. Quem falou isso? A responsabilidade é de todos nós.
Mas quantos já incluíram a faxina da igreja, que é uma coisa simples, na sua agenda? Talvez você diz, pastor, mas eu trabalho. Pastor, mas eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar na minha casa. Mas se você colocar a obra de Deus em prioridade, você vai ter tempo para Deus. Mas as pessoas hoje parecem que não querem mais compromisso. As pessoas querem o mais possível estar distantes da igreja, estarem longe de compromisso com a igreja. Por quê? Porque não querem ter um compromisso. Então, a grande luta nossa é essa, trazer vocês para perto. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala aqui no versículo de número 35, a Bíblia diz a palavra de Deus, e naquele dia já sendo tarde, ou seja, o dia já estava tentando, já era tarde. Então, talvez alguém diria, não dá mais tempo, não dá. Mas quando a gente serve a Deus, tem tempo. Quando a gente coloca Deus como prioridade, nós vamos deixar as nossas vontades e vamos priorizar a vontade de Deus. Não importa a sua idade, seja criança, seja jovem, seja senhora, senhor, se você decidir obedecer a Deus, você tem tempo para Ele. E a Bíblia fala que, o verso 35, Jesus deu a ordem para eles, passeios para onde? O que está escrito aí? Para o outro lado, para o outro lado. Ou seja, Jesus não é aquele que quer que nós fiquemos aonde estamos. Jesus não é aquele que deseja que nós permanecemos aonde estamos. E nós gostamos de ficar como estamos. A grande verdade é que nós somos preguiçosos. Nós nos confortamos, nós nos adaptamos onde estamos. Mas existem muitas vezes que Deus nos olha, que está no outro lado. Existem muitas vezes que Deus quer nos dar, que não está perto de nós. Existem vezes que nós temos que conquistá-la, mas para isso a gente tem que atravessar do outro lado. Para isso a gente tem que fazer coisas diferentes. Para isso a gente tem que se esforçar mais. Mas as pessoas não querem. As pessoas são aquelas que, que aceitam. E, pastor, está bom assim. Está bom, eu tenho só essa dor na perna. Pastor, está bom, eu consigo viver com um salário mínimo. Pastor, está bom, eu consigo, eu estou nessa situação difícil, mas está bom, eu estou conseguindo. Igreja, Deus tem bênçãos maiores para nós. Mas tem pessoas que Ele acostuma, Ele se acomoda. É aquela pessoa que diz, está bom para mim. Quando você serve a Jesus, você entende, não está bom não, mãe. Deus tem mais para ele. Eu quero passar para outra margem, eu quero avançar, eu quero crescer, mas para isso eu preciso me esforçar. Eu tenho que orar mais, eu tenho que me consagrar mais, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia mais. Então para isso você tem que se esforçar. Para você passar para outra margem, é como um atleta que deseja, chegar mais. Ele só consegue correr até os 5 quilômetros, mas ele diz, eu tenho que correr 10 quilômetros. O que esse atleta ele tem que fazer? Ele tem que reduzir a sua alimentação, ele tem que diminuir os seus treinos, ele tem que dizer, não, eu não posso me esforçar muito, eu tenho que recuar. É isso que o atleta limpa a pele. Ele tem que se esforçar mais, porque ele quer chegar, uma distância também. Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós queremos avançar na nossa vida com Deus, se nós queremos avançar na nossa vida espiritual, a gente tem que buscar Deus mais, a gente tem que se esforçar mais, vir mais à igreja, participar mais do corpo de Cristo e não se afastar. Por isso, nós não estamos vivendo os milagres de Deus na nossa vida, porque nós não estamos passando para outras margens, passando para o outro lado, nós estamos acomodados onde estamos. E diz o versículo 36, diz a palavra, e eles deixando a multidão, o levaram consigo. Quem eles levaram? Eles levaram Jesus. Mas para nós levarmos Jesus, nós temos que deixar a multidão. E o que são a multidão? O que são as multidões? Uma certa vez Jesus falou para Pedro e disse, se você quer pescar ao mar, se afaste da onde? Da terra. Enquanto nós podemos deixar a multidão,
Enquanto nós não aprendemos a deixar os prazeres do mundo, a deixarem as amizades, a deixarem aquilo que vem do mundo, aquilo que nos traz um conforto, aquilo que nos traz, irmãos e irmãs, uma palavra para nos dizer, olha, não vá, não é desse jeito, olha, o pastor está falando demais, não é bem assim. Então, quando nós deixamos a multidão, é aquilo que nos tira da presença de Deus. A multidão é aquilo que nos afasta do Senhor. A multidão são os prazeres deste mundo que querem nos afastar. E a Bíblia diz que eles tiveram que deixar a multidão. Você não pode levar a multidão com você. Você não pode levar os prazeres do mundo com você. Você tem que fazer uma escolha. Ou a multidão ou Jesus. Eles fizeram a escolha. Eles quiseram levar Jesus. E não para eles levar Jesus. Eles tiveram que deixar a multidão. Que nesta noite nós possamos estar dispostos a deixar a multidão em nome de Jesus. Assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E diz a palavra de Deus, versículo 37. E levantou-se um grande o quê? Um grande temporal. Uma grande tempestade. E subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ou seja, as tempestades, elas chegam. Todos nós podemos enfrentar tempestades. Todos nós podemos enfrentar dificuldades. Talvez muitos estão seguros, pois nós estamos em um país em que o evangelho pode se pregar. Nós estamos em um país que não há guerra, não há rumores de guerra. Então muitos se sentem seguros. Muitos dizem, não, eu não preciso ir para a igreja. Tudo está bem, tudo vai bem. Então as pessoas, elas se acomodam. Não vamos esperar as dificuldades chegar para buscar Deus. Quantos só querem buscar Deus em meio às dificuldades? Nós temos que buscar Deus agora. Porque quando as dificuldades vierem, nós estamos prontos para enfrentar em nome de Jesus. Quando vierem as dificuldades, nós estaremos prontos para passar por ela em nome de Jesus. Mas quantos não conseguem enfrentar as dificuldades da vida? Por quê? Porque as dificuldades não enviam um recado. Você não recebe um e-mail dizendo assim, olha, está chegando aí uma grande luta. Você não recebe um WhatsApp e diz para você assim, olha, se prepare porque está se levantando contra você uma grande dificuldade. Você não recebe. Ela vem inesperadamente. As dificuldades, elas vêm sem baterem a porta. Você não consegue administrar a crise, a luta, a dificuldade, os problemas, um problema de saúde, um problema financeiro. Você não consegue administrar o mal que se levanta na sua vida. E ele pode se levantar na vida de todos. Então o que você precisa é estar pronto, preparado. Se você estiver preparado, você enfrenta e vence em nome de Jesus. Mas o pior é quando as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas para aquilo que pode vir contra as suas vidas. Não estão preparadas para os problemas que surgem. Então, eles estavam com uma grande dificuldade. Igreja, o céu não é aqui. Talvez você diga, pastor, mas se eu sirvo a Deus, eu não posso enfrentar lutas. Se eu sirvo a Deus, eu não posso enfrentar dificuldade. Pois hoje eu sou serviço da Igreja Internacional da Graça de Deus, não é igreja só de missionário. Eu sou patrocinador do programa Jogar Pé. Ora, todos nós podemos enfrentar lutas. O próprio Senhor Jesus, em um outro culto nós falávamos, ele foi convidado para uma festa. E o que aconteceu na festa? Acabou o vinho. O vinho acabou. Ou seja, na nossa vida pode surgir dificuldades que não esperamos. Pode surgir problemas que não esperamos. Então o cristão que anda com Deus, ele pode enfrentar lutas? Pode. Dificuldades, problemas. Então Jesus ensina que lá atrás ele estava ensinando a palavra. Agora eles tinham que praticar a palavra de Deus. É como o pastor aqui na igreja. Você vem à igreja todos os domingos e o pastor ensina a você na palavra. E lá fora cabe a você praticar a palavra de Deus. Esse é um desafio de Deus para todos nós. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Quantos aqui já foram num barco em alto mar? Alguém já foi num barco? Ninguém? Nunca tiveram vontade? Também nunca fui. Dizem que balança. Dizem que chacoalha.
Dizem que sente enjoo. É isso? Diga-se de passagem que tranquilamente as pessoas já sentem mal. De lá numa grande tempestade. De lá as águas entrando no barco e o barco já se enchendo de água. Imagine o desespero. Imagine o tormento. Imagine a perturbação que nós ficaríamos. Aí pode dizer misericórdia. Ou seja, por que de tudo isso? Porque o desespero vem. E é nesse momento que nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos dar lugar para o medo, ou nós vamos dar lugar para a fé. Ou nós vamos dar lugar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou nós vamos nos firmar na palavra de Deus. Nós temos que escolher. Que possamos nos firmar na palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos de número 121. Quando os irmãos, eu creio que sabem, quando a minha esposa foi ter o Eduardo, meu segundo filho, ela passou por uma grande dificuldade, enfrentou infecção de urina por muitos e muitos dias e fez o tratamento. E nós achávamos que estava tudo bem. Quando ela foi ter o Eduardo, chegou a hora do parto, então foi tudo bem. E depois foi descoberto que ele havia nascido com infecção. Então foi de muita tristeza para nós, pois nós tivemos que sair do hospital e deixarmos ele lá. Então passamos alguns dias e ainda ele ficou lá. Mas nós tivemos que fazer uma escolha. Ou nós iríamos levar por aquela situação, ele ficou ali na UTI, enfim, sendo cuidados, né? Ou nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou nós iríamos crer na palavra de Deus, ou nós iríamos deixar o medo dominar. Então na nossa vida nós temos que escolher deixar o medo ou a fé dominar. Então nós ficamos ali firmes e para onde agora do Senhor? Nada aconteceu. Tomou ali as medicações, é uma criança normal, não teve sequela nenhuma. Mas por quê? Porque nós nos firmamos na promessa de Deus, na fé. Mas quantos se desesperam? Quantos começam a se entristecer? Quantos se abatem? Nós temos que entender que a nossa solução não está no problema, mas está no Senhor. Olha o que diz o Salmo 121. A palavra de Deus, ela nos diz, no Salmo de número 121, diz aqui a palavra, o salmista dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e eles não nosso Deus. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro não vem aqui da terra, não vem este mundo, não veja de alguém que possa estar ao nosso lado. O nosso socorro não vem da igreja, de nós mesmos, ele veio do Senhor. Então não espere o socorro de mim, não espere o socorro de alguém, espere o socorro que vem do Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Quantos creem? E diz a palavra de Deus, vamos voltar para o Evangelho de Marcos. E diz assim, o verso agora, de número 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ou seja, Jesus era o socorro. Jesus é o único que poderia socorrer. Mas o socorro já estava no meio. Qual era o socorro? Era a fé. O socorro já está conosco. É a fé. Mas eles ficaram esperando Jesus fazer alguma coisa. Mas a verdade era para eles fazer. Às vezes nós ficamos esperando alguém fazer alguma coisa, passou a fazer alguma coisa. Você fica esperando a mãe fazer alguma coisa, mas não é para você fazer. É para mim fazer. Então nós somos como os discípulos, ficamos esperando Jesus fazer alguma coisa, mas ele já fez. Ele já tinha ensinado a palavra, agora eles tinham que praticar. Então nós ficamos esperando as coisas, as pessoas fazerem alguma coisa. E Jesus nos ensina que ele estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Para mostrar aos discípulos que tudo estava no controle de Deus. Mesmo tudo parecendo ali estar acabado, tudo ali está parecendo desmoronando. Então, igreja do Senhor, Jesus queria mostrar
que ele era maior do que toda aquela situação. E os discípulos, eles não entendem. E o que eles fazem? A Bíblia diz: e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? A nossa Bíblia fala: não te importa que perecemos? Ou seja, eles colocam Jesus na parede, eles pressionam Jesus. Eles despertam Jesus e querem que haja alguma coisa, que Jesus faça uma coisa. E eles falaram: nós estamos aqui em desespero, Senhor, em domínio. Mas se pode aí. Ou seja, eles não esperavam aquela atitude de Jesus. E às vezes, nós queremos que Deus haja do nosso jeito. Nós queremos pressionar o Senhor. Nós dizemos: o Senhor não está vendo que eu estou passando por essa luta? Será que o Senhor não está vendo? E Deus está vendo. O Senhor, Ele está vendo tudo. Mas esse momento foi um momento de angústia. Foi um momento em que os discípulos, ao invés de crerem, se desesperam. Colocam Deus na parede. E não é essa forma que nós vamos conseguir as bênçãos. Nós vamos conseguir isso fazendo e obedecendo a palavra de Deus. Diz o versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ou seja, Jesus mostra que nós temos poder e autoridade. O diabo pode vir contra a nossa vida. Ele pode se levantar, ele pode surgir com um problema, ele pode surgir com uma doença, ele pode surgir com um mal da sua família. Mas Jesus nos deu poder e autoridade para pisar nas serviços escorpiões. Você tem autoridade e poder que é o homem de Jesus. Tem que se acalmar, tem que se calar. Mas quantas pessoas não usam o poder e a autoridade de Jesus? E você vai ver constantemente com o mar no seu ouvido os problemas, os demônios, as perturbações. Não, igreja, você tem que andar em paz. Deus quer nos dar essa paz. E aí a bronca de Jesus é dizendo: disse-lhes: porque estáis temerosos, como não tendes fé? Ou seja, eles falham quando Jesus desejava que eles fossem vencedores. Eles falham naquele teste. Eles falham. E quantos estão falhando? Eles não deveriam falhar, porque eles tinham uma promessa. Jesus deu uma promessa para eles. Passemos para outra margem. Se Jesus deu uma promessa, Ele vai fazer. Existe uma promessa de cura, existe uma promessa de prosperidade, existe uma promessa para as nossas vidas. Então nós temos que tomar posse e viver as promessas de Deus. Eles tinham Jesus com eles. Se você tiver Jesus com você, você pode enfrentar o que for. Porque o medo dominou os discípulos. Eles esqueceram que Jesus estava com eles. Jesus está conosco por todos os dias. Nós temos que crer na paz que Jesus nos dá. Enquanto todos estavam agitados, Jesus estava em paz. Nós temos que escolher quem vai nos dominar, a fé ou o medo. Que nesta noite possamos dar lugar para a fé. E então, tudo em nossa vida, nós não seremos dominados, mas vamos dominar em nome de Jesus. Ao invés de sermos cauda, nós seremos cabeça. Que o Senhor fale mais ao nosso coração. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Digam amém.